you've done for me. No one, yeah, no one can worship you for me. Here's my worship. Here is my worship. All of my worship. Receive my worship. All of my worship. Here is my worship. All of my worship. Receive my worship. All of my worship. You're so worthy of it all. You're worthy of my family. Yeah. Worthy of my children. Thank you, Jesus. Worthy of my time, God. Yes, Jesus. Worthy of my finances, Lord. Paid it all on the cross, God. Come receive the reward of your suffering, Jesus. In my life, I will not be silent. I will. Not be silent. I will always worship you. As long as I am breathing, I will always worship you. I will not be silent, no. I will not be silent. I will always worship you. As long as I'm breathing, as long as I am breathing, I will always worship you. I will not be silent. I will not be silent. I will always worship you, Jesus. As long as I am breathing, Woo! I am breathing, I will always worship you. Here's my worship, here is my worship. All of my worship. Receive my worship. All of my worship. Here is my worship. All of my worship. Receive my worship. All of my worship. Come on, and I will not be silent. I will always worship you. As long as I'm breathing, as long as I am breathing, I will always worship you. Here's my Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais essa manhã maravilhosa. E eu já começo aqui nessa alegria, nessa loucura. Deus é maravilhoso e hoje é um dia especial. Olha a minha cara de destruído, de acabado. Tô me recuperando ainda do surf de ontem. Ontem não estive aqui e acabei pegando alguns amigos ali. Nós 3 amigos, 6 horas da manhã embarcamos rumo ao litoral do Paraná. Fizemos aquele bate-volta, entrou meio metrinho de onda, tava maravilhoso, tava chuvoso, tava maravilhoso. Por quê? Porque a gente estava na alegria da comunhão. A alegria da comunhão, ela dá sentido para uma mesa, a alegria da comunhão dá sentido para um surf, a alegria da comunhão dá sentido para uma sopa em casa.
E com certeza meu amigo Juliano deve estar fazendo com pressa. Pois é, Sérgio, os vídeos, os filmagens do vídeo, tava todo mundo dentro da água, ninguém queria filmar nada, cara. Na verdade, a gente precisa dos voluntários aí para fazer a parte dos vídeos. E, enfim, estamos aí. Graças a Deus por essa live de hoje. Estou muito feliz. Nesse aviãozinho aqui você pode mandar para pessoas muito queridas e importantes da sua vida. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que são de perto, de longe, pessoas que nos escutam aqui dia sim, dia não, né? Daisy Willer sempre está por aqui, muitos amigos, eu não vou citar muitos aqui para não esquecer os outros, mas eu estou muito feliz hoje, porque hoje minha expectativa está altíssima com esse cara chamado Theo Carvalho, que eu conheço menos do que eu concordo mais. Eu não conheço ele pessoalmente. E na verdade o Sérgio Ponce aqui, que vocês já ouviram 2 lives com ele, tem sido um cara bastante especial para mim, na minha vida pessoal. É um cara que eu com certeza gostaria de ouvir, preciso ouvir muito mais ainda dentro daquilo que ele tem discernido para esse tempo, para esses dias aqui no meio da nossa geração, no meio do que Deus está fazendo. Eu costumo dizer que o Sérgio Ponce chegou antes naquilo que Deus está fazendo hoje, e ele tem uma visão talvez um pouquinho mais ampliada daquilo que realmente Deus está fazendo. E o Theo Carvalho, pelo que eu entendo, eles são assim, são muito parceiro, e com certeza para mim é uma honra poder fazer parte disso aí. Eu percebi que eles moram em algum lugar ali, parece uma chacrinha, até vi uma chamadinha do Daniel, tava chuvoso, e ele vai contar um pouco para nós hoje daquilo que Deus fez nele, que Deus está fazendo através dele e o que Deus está fazendo para ele. E ele tem surpresa aí, vamos ver o que ele tem para a gente hoje. O Sérgio Ponce tá pegando no pé aqui do Sérgio. Mas então, fique bem à vontade com vocês, meus amigos. Uma chuva de coraçãozinho, uma chuva de... que o César, o Colbert, a Michele Araújo, Michele Jorge, tá? Mano, a família tá em peso aqui reunido e eu tô muito feliz. E essa música que eu coloco... Fala, Theo, tudo bem? Bom dia, meu irmão. E aí, Cal? Bom dia, irmão. Tranquilo, cara? Pegou a vibe já no começo, mano? Mano do céu. Peguei, tô desde o início aqui, colado. Muito bom. Eu fico chapando aqui sozinho, mano. Você não tem ideia. Jesus é... Bom demais, cara. Jesus é maravilhoso, cara. Em primeiro lugar, já quero estender já a minha gratidão para você, irmão. Porque prontamente você... sempre se dispôs a estar com a gente aqui. Já peguei um pouco daquilo que você acredita, do que você crê, já só nas suas postagens. Legal. E eu amo pessoas que são revolucionários. Alguém um dia falou que quem perde o medo da morte, o dia que você perdeu o medo da morte, o seu ministério nasceu. E eu tenho analisado isso em comum em vários homens. Homens Legal, que não têm medo da morte. Eles já têm o ministério em andamento. Quem está parado no ministério são pessoas que provavelmente ainda têm medo da morte. E aquele que quiser guardar sua vida, perde. Não tem como eu fazer o ministério de Jesus se eu tentar guardar a minha vida, né? E você é um cara que me inspira nessa ousadia, né? Muito claro que você já perdeu o medo da morte faz tempo já, né? E hoje viver para você é Cristo, morrer provavelmente é lucro. Então é mais um para aí igual que eu encontrei no caminho através disso aí. E hoje, cara, eu quero te deixar muito à vontade aqui. Primeiro para você trazer o Bíblia na mesa aqui, ver o que Deus colocou no teu coração pra gente aqui. Palavra fresca, palavra sem filtro, palavra sem agrotóxico, uma palavra que é um papo bem reto, sem minhas palavras. Mas se você preferir, a gente sempre tem aqui por prática, quando o nosso primeiro convidado ele entra, rapidamente como Jesus entrou na história. Eu creio muito que antes das pessoas saberem, que quiserem se interessar pelo que a gente sabe, elas estão esperando saber quem nós somos, né? E eu sei que quando as pessoas sabem quem nós somos, tudo que a gente fala depois disso amplifica, ganha muito mais sentido.
Então você pode ficar bem à vontade para você compartilhar como você preferir hoje. Mas eu começo já jogando a pergunta como Jesus entrou na tua história, né? Porque aí a gente muda todos os nossos preconceitos, eles vão abaixo, né? Quando a gente faz uma leitura cosmética, as pessoas elas já te enfiam numa caixa, né? Mas quem sabe de onde você veio, começa a entender melhor aquilo que você crê, aquilo que você sente. Então, sejam bem-vindos com vocês aí, pessoal. Theo Carvalho com Bíblia na mesa. Bom dia, Cal, bom dia, galera que tá aí. Irmão, obrigado de verdade por esse convite. Eu tô felizaço de estar aqui contigo, eu tava ansioso. E eu preciso falar o que eu já te falei em off, eu preciso falar isso publicamente, cara, que já faz tempo que eu admiro suas publicações, admiro seu pensamento, suas ideias, seus textos, seus vídeos, curto, compartilho, comento, mas teve um diazinho especial, cara. Foi exatamente numa das lives que você fez com o Sérgio. Que ali eu acho que consegui ver um pouco do coração do Cal, sabe, cara? A forma como você recebia, absorvia tudo que estava acontecendo ali. E ali eu comecei a admirar não só as ideias do Cal, mas comecei a admirar o Cal, sabe? O homem de Deus que você é, o seu coração. Achei lindo. Então, cara, amo você. E pra mim, de verdade, é um privilégio estar aqui contigo, cara. Minha vida com Cristo tem sido uma caminhada desde... Tô nesse processo ainda, né? Eu tô nesse processo quando eu nasci numa família cristã, tive esse privilégio, sabe? Meus pais cristãos, e eu lembro de cenas muito, muito gravadas, muito fortes, né? Vivas na minha mente, ainda da gente em casa, cara. Muitas vezes compartilhando, meus pais compartilhando comigo, com a minha irmã, a palavra em casa, a gente orando junto, frequentávamos igrejas e tal, mas a experiência que eu tenho mais forte, que mais marcou, foram os momentos em casa. Por isso que eu valorizo muito isso, sabe? Tempo em família, tempo em relacionamento, amizade. Eu acho que nada substitui a vida na vida. Acho isso muito mais poderoso, relacionamento muito mais poderoso do que uma palavra proclamada do alto de um púlpito ou mesmo de uma rede social, né, cara? Isso aqui é muito bom para difundir ideias, mas nada substitui a vida na vida, o relacionamento. Eu amo isso, cara. Por isso que a gente precisa ir logo pro Rio de Janeiro, mano. Por isso que a gente precisa comer esse churrasco logo na mesa, mano. Aí tem que se ver, né, Cal? Pelo amor de Deus, porra. Vamos ver o que rola primeiro, se você vem aqui ou se eu vou aí, mas tem que se ver, cara. Os dois. Vai rolar os dois. Prepara. E os dois. Ótimo. Cara, e eu tava conversando com Deus, ouvindo o Espírito Santo, pensando, né, sobre o que dividir, sobre o que compartilhar. E aí eu tenho um texto aqui que eu acho muito poderoso. Eu acredito que o Evangelho seja muito simples ao mesmo tempo que ele é muito poderoso, sabe? E eu acho que o poder dele está exatamente na simplicidade. Inclusive, eu já desisti de ser um pregador, eu não quero ser um pregador. Eu acho lindo pessoas que conseguem elaborar um sermão, sabe? Um sermão bem construído, com muita base. Mas eu desisti, eu não quero mais ser um pregador. Eu prefiro me aprofundar no texto o mais fundo que eu puder, mas para explicar de uma forma mais simples possível. Eu acho um desperdício usar as escrituras só como base para o que eu quero dizer. Acho que qualquer coisa que eu queira dizer, não vai chegar nunca na profundidade que o próprio texto já traz, né? Então acho que o texto em si já é rico demais, mais profundo que qualquer ideia minha. E tem um texto que eu acho muito simples, mas ao mesmo tempo muito poderoso, cara, que é em Mateus 10. Mateus 10. Mateus 10, que diz o seguinte: Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro. Depois, André, irmão de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. João, irmão de Tiago. Filipe, Bartolomeu. Tomé. Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu. Tadeu. Simão, cananeu. Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão os gentios nem os samaritanos, vão antes as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Cara, eu acho esse texto aqui de uma profundidade e de uma riqueza, de um poder gigante. Porque eu penso o seguinte, Cal. Imagina, Deus com um plano perfeito desde a eternidade, né? Em Efésios 1 fala que desde antes que o mundo fosse criado, Deus já tinha um plano perfeito de nos
fazer filhos através de Jesus. Então Deus tem um plano perfeito, e aí o próprio Deus se faz homem, Jesus vem encarnado, e para cumprir esse plano perfeito, para dividir a história, para mudar a humanidade, ele escolhe esses 12 aqui. Esses 12 aqui. Um cobrador de impostos, que era altamente odiado pela comunidade ali, pelos hebreus, né? Porque os judeus estavam sendo subjugados por Roma, e o cobrador de impostos, o cara era um judeu que cobrava impostos dos judeus para dar a Roma. Então ele era altamente odiado. Estava aqui Pedro, um cara tosco, super impulsivo. Enfim, tem aqui uma... Imagina isso, o plano perfeito de Deus, e ele chama esses 12 aqui. Eu olhando isso aqui, eu já penso o seguinte: caramba, se eles estão dentro, eu também estou dentro, cara. O evangelho é totalmente acessível, ele não é exclusivo, ele não é para os superpoderosos, para os grandes. O evangelho é exatamente para aqueles mansos e humildes que pensam: eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho nada para dar que valha o preço do Deus morto na cruz por amor a mim, eu não tenho que pagar, ou eu recebo de graça, ou eu simplesmente abro mão. Então eu prefiro entender logo que eu não tenho como pagar por isso e aceitar de graça. Teve uma vez um caso, uma vez eu fui ordenado pastor, acredita, Cal? Aí no dia da minha ordenação, teve um cara lá muito especial chamado Blaine Cook. Você conhece o Blaine? Blaine não. Não sei se você conhece o Blaine Cook. Não, Blaine Cook. Blaine Cook. O Blaine, ele tava no início da vida, junto com o John Wimber. Ele participou do Jesus Movement, movimento hippie que varreu a Califórnia nos anos 70 e depois saiu lavando o Brasil. É um cara bem vivido, um cara que eu amo, assim. E quando eu fui ordenado, ele estava lá, ele orou por mim, e aí ele chegou no meu ouvido brincando e falou: Theo, Deus baixou a régua mesmo, hein? Agora que você entrou, qualquer um entra. E é isso, cara. Esse é o evangelho, cara. Deus baixou a régua. Deus baixou a régua. O preço que tinha que ser pago já foi pago. Agora o acesso está livre para todo aquele que crê. Jesus fala: ei, vocês receberam agora de graça, agora vão e deem de graça. Eu acho incrível quando Jesus fala que quer chegar no reino, a palavrinha que ele usa é estar ao alcance das mãos, né? Não tem nada que você tem que fazer para conquistar. Está ao alcance das mãos, é de graça, pega, recebe. Eu acho isso lindo, Cal. E eu acho um lance muito legal entender o contexto disso aqui, porque hoje cedo mesmo eu estava com o Sérgio no carro, ele chegou de São Paulo, aí eu fui buscá-lo, a gente estava trocando uma ideia no carro. A gente conversou um pouquinho sobre o processo de discipulado para os judeus, né? Que eles valorizam muito, é algo muito, muito forte, ao mesmo tempo muito duro, muito difícil, né? Eu acho legal dar uma pinceladinha rápida nisso, só para a gente contextualizar esse momento aqui, porque eu sempre ficava viajando assim: caramba, Jesus chegou do nada, estavam um pescando, outro embaixo da árvore, Jesus chamou, e os caras largaram tudo e seguiram Jesus, né? Eu não sei se eu faria isso hoje, dentro da minha cultura, dentro nossa forma de viver. Chega um cara do nada e fala: Theo, larga tudo, vem, me segue. Né? Então acho bom a gente entender o background aqui, porque acho que torna esse texto ainda mais profundo, né? Porque para os judeus o processo discipulado é muito forte. Eles, muito venerado entre os judeus, né? E para muitos dos judeus, acho que Moisés fala mais alto do que o próprio Deus, né? A gente vê, por exemplo, em Atos 10, aquele momento em que está Pedro lá, e aí desce o pano com a carne, e aí Deus fala: Pedro, come. E Pedro fala: Deus, eu não vou comer, pô. Você está falando para eu comer, mas Moisés disse que eu não posso. Então, ele prefere ouvir Moisés a ouvir Deus, né? E Deus insiste: Pedro, come. E Pedro: eu não vou comer, Deus. Porque para os judeus, Moisés tem um peso muito grande, muito forte. Até que Deus tem que dizer: não torne puro que eu já purifiquei, né? E aí, dentro dessa cultura judaica, o discipulado, a lei, isso é tudo muito forte, muito poderoso. E é tudo muito junto, né? Pra gente existe uma vida religiosa, uma vida em família, a minha vida de trabalho. É engraçado quando às vezes a pessoa vai pedir oração, né? Eu quero oração pela
pela minha vida profissional, eu quero oração pela minha vida espiritual. Para o judeu é tudo uma coisa só, né? Tudo parte da lei, e é a lei que vai determinar o relacionamento em família, o relacionamento em sociedade, o trabalho. E aos 5 anos de idade o menininho já começa a estudar, e aí ele entra naquele períodozinho de Beit Sefer, aquele períodozinho que ele começa a estudar as escrituras, e dos 5 aos 10 anos ele tem que saber de cor, pelo menos a Torá ali, os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E aí chega um momento em que os meninos são testados, e é óbvio que uma galera é reprovada, e só os melhores que seguem em frente, só os melhores são aprovados. A grande maioria, cara, você não tem o necessário para seguir uma vida com Deus, para se aprofundar nessa vida com Deus. Você volta para casa, vai tocar sua vida com sua família, vai aprender a profissão dos seus pais, você não tem o suficiente para se tornar um grande homem de Deus. E aí só os melhores seguem em frente, e aí eles entram numa outra fase do Beit Talmud, né? E aí eles têm que memorizar o restante das escrituras, e mais uma vez são testados, e só os melhores são aprovados. Fala, pô, você tem o necessário, você segue em frente. Agora a grande maioria ouve, você foi reprovado, cara, você não tem o suficiente para seguir nessa vida com Deus, se tornar um grande homem de Deus. Volta para casa, vai aprender a profissão dos seus pais. E aí, por volta de 15 anos de idade, os meninos entram numa outra fase, e acho interessante que eles vão e eles têm que procurar um mestre, um rabi, que foi aprovado em todas essas fases, né? E aí eles procuram um rabi, um mestre com o qual eles se identifiquem, e falam, mestre, eu quero seguir você, eu quero dar tudo, eu abro mão de tudo, mestre. Eu abro mão da minha família, eu abro mão da sociedade, eu abro mão do relacionamento em família, eu abro mão de tudo, abro mão dos meus sonhos, né? Abro mão da minha vida por ti. Fala pro mestre, e o mestre faz um teste ali, e a grande maioria, mais uma vez, é reprovada. Fala, você não tem o necessário, cara. Você não tem o necessário para se tornar um grande homem de Deus. Volta para casa, vai seguir a profissão dos seus pais. E só os melhores dos melhores dos melhores seguem em frente e continuam no processo de aprendizado e de discipulado. Eu acho isso muito louco, Cal. A grande maioria, essa régua foi colocada alta demais, né? Alta demais. Exato. E a grande maioria, o que houve você foi reprovado, cara. Volta para casa. Vai trabalhar com sua família, vai seguir a profissão dos seus pais. Você não tem o necessário para se tornar um grande homem diante de Deus, para se tornar uma referência de Deus nesse povo. Você não tem o suficiente. E aí, só por volta de 30 anos de idade, o homem já passou por todas essas fases, ele enfim se torna um mestre, e ele já pode ter discípulos, né? E ele já pode passar por esse processo que ele fez, ele procurou um mestre, escolheu um mestre, agora ele vai ser escolhido. Ele se torna um mestre, um rabi, e ele pode agora ter garotos que o escolham e se humilhem e falem, eu quero seguir você, né? Aí é interessante que para um judeu, cara, trabalhar é uma autenticação de reprovação, né? Seguir a profissão dos pais. Fala, esse cara que tá aí, ó, o pescador, foi reprovado, né? Ele não teve o suficiente, cara. Ele foi reprovado, ele não teve como seguir numa vida com Deus. Ele falhou. E eu fico viajando como deve ser o processo na mente do cara. Imagina Pedro, aquele judeuzão que ou ele fala, poxa, eu vou assumir esse selo de reprovado e vou pescar, ou eu escondo isso da sociedade e vou passar necessidade, não vou ter como trabalhar, né? E estava ali Pedro assumindo diante da sociedade que ele era um reprovado, que ele não tinha o necessário, não tinha o suficiente. Aí, de repente, passa um mestre, né, com 30 anos de idade, um homem, já pronto para ser escolhido. Só que agora esse mestre era diferente, né? Passa Jesus e, ao invés de se colocar numa posição de superioridade para que fosse escolhido e pudesse decidir você sim, você não, ele se humilha e ele vai até aqueles homens e fala, ei, eu escolho vocês, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês.
Vocês, na sua mente, você pode até não ter o suficiente, não ter o necessário. Diante da sociedade, você pode até, aos olhos da sociedade, ser um reprovado. É. Mas para mim, cara, você tem todo o suficiente, você tem todo o necessário. Vem e me segue. Cara, Jesus é extraordinariamente lindo. O Evangelho é apaixonante. Aleluia. E é só por isso que eu consigo dizer que eu faço parte disso, entendeu? Porque, ao meu ver, aos olhos da sociedade, cara, eu sempre fui o reprovado, eu sempre fui. Eu não tenho o necessário, cara. Aí um dia Jesus veio ao meu encontro e falou: Theo, É você aos mesmo. meus olhos, cara, você, cara, vem, cara, vem. Então, se de repente tem alguém aqui, sabe, ouvindo a gente essa manhã, que pensa, poxa, mas eu já errei tanto, cara. Eu já falei tanto, eu já me esforcei tanto. Parece que eu caio sempre nas mesmas coisas. Jesus olha e fala: ei, tá tranquilo. Mesmo que você se sinta reprovado, mesmo que a sua família te veja como reprovado, mesmo que a sociedade te veja como reprovado, eu aprovo você. É de graça, sabe? Enquanto aqueles mestres falavam, tipo, eu paguei um preço alto demais para chegar onde eu cheguei, e agora para você me seguir, você também tem que pagar o preço que eu paguei. Eu abri mão da sociedade, você também tem que abrir. Eu me purifiquei, eu me santifiquei, você também tem que santificar, cara. Hoje eu leio a Bíblia tantas horas por dia, você também tem que ler tantas horas por dia como eu. Eu jejuo, você também tem que jejuar, você tem que pagar o preço que eu pago. Aí vem um novo mestre e fala: é de graça. Está ao alcance das mãos. O preço que tinha que ser pago, o mestre dos mestres já pagou e falou: ei, recebam, é de graça. Ele não espera receber nada em troca, né? Às vezes fica querendo recompensar Jesus pelo preço que ele pagou. Ele não está esperando nada de troca. Ele falou: sabe isso que recebeu de graça? Dá de graça para os outros. Você recebeu o meu amor, ame os outros. Vai, cure os enfermos, ressuscite os mortos, liberte os cativos. Diga: eu recebi de graça, agora toma de graça e tal. Alcance das mãos, não tem nada que a gente precise fazer. Se tivesse alguma coisa que eu precisasse fazer para entrar no reino de Deus, eu estava fora. Cara, não dá. Não dá. Até as sementes que a gente joga pelo caminho, foi ele quem deu, ele quem dá semente porque semeia, dá pão porque come. Tudo vem dele, através dele, volta para ele, glórias a ele, porque tudo é através dele. O véu rasgado foi ele que rasgou. Eu fico triste, cara, quando eu vejo pessoas tentando se santificar, porque eles ouvem que eles têm que se santificar, se purificar, se consagrar. Eu não tenho como me santificar. Nós tentamos isso a vida inteira e nunca deu certo. Nós precisamos ser santificados. O sangue do Cordeiro foi o que nos santificou. Nós fomos purificados, consagrados, restaurados, regenerados por causa do que Jesus fez. Amém. Não tem a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele. E é por isso que a gente consegue entrar, calma. Aleluia. E amém. Tem um texto que eu acho maravilhoso. Eu tô falando muito, Carlos. Você pode me interromper à vontade, tá, cara? É teu tempo aí, mano. Pode ir. Eu não quero te atrapalhar. Não, por favor, coopere comigo aí, me ajuda. Eu tô profundamente concentrado e já tecendo já insights sobre isso aí. Muito bom, cara. Maravilha. Tem um texto que eu acho muito lindo, cara, que é em Zacarias 3. Zacarias 3 diz o seguinte: então o anjo me mostrou. Só dar um antes aqui. O povo de Israel vivia esses altos e baixos, né? Eles tentavam fazer tudo certo, daqui a pouco eles erravam, e eles eram livres, e daqui a pouco eram levados cativos mais uma vez, e eles estavam nesse momento aqui no exílio babilônico, e eles haviam quebrado as leis, estavam moralmente acabados, sujos, tinham pecado, pecados sexuais, adorando outros deuses, enfim, Israel estava daquele jeito fedendo a pecado. E aí, de repente, Zacarias tem essa visão aqui. Então o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor. Então aqui está o sumo sacerdote que representa o povo de Israel diante de Deus, né? E o anjo do Senhor
que aqui é o próprio Cristo, né? No Antigo Testamento, normalmente quando fala o anjo do Senhor, se refere ao próprio Senhor, né? Que é o próprio Jesus. Então está aqui Israel sendo representado, o povo sendo representado pelo sumo sacerdote, na frente de Jesus. Então está o povo e Jesus. E Satanás, o acusador, também estava ali ao lado direito do anjo. Então estava o sumo sacerdote Josué, Jesus e Satanás. E Satanás fazia acusações contra Josué. Olha que louco isso. Israel sendo representado pelo sumo sacerdote, Jesus e Satanás fazendo acusações. Que é o que ele faz, né? Josué, você errou, cara. Já era. Você não tem como. Você está cheio de moralidade. Você quebrou a lei. Você negou Deus. Você fica aí tentando se acertar. Você caiu nisso de novo. Você mentiu de novo. Você prostituiu de novo. Você roubou de novo. Você está sujo. Você não tem como ser aprovado. Aí, Jesus, cara. Jesus sempre lindo como ele é. Versículo 2. O Senhor disse a Satanás: eu, o Senhor, rejeito as suas acusações, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreende. Esse homem é como uma brasa tirada do fogo. Jesus intervém e fala: Satanás, não é assim que eu vejo esse povo, cara. Fui eu que escolhi. Fui eu que purifiquei. Para mim, ele é como uma brasa tirada do fogo. Ele está puro. Ele está limpo. E fui eu que fiz isso. Você não tem como colocar em xeque, Satanás, o que eu fiz. Você não tem como colocar em xeque o meu trabalho. Eu purifiquei. Ele é puro. Ele é como brasa tirada do fogo. Essa é a forma como Jesus nos vê, né? Mesmo que Satanás tente colocar coisas na nossa mente, acusar, nos apontar diante de Deus, diante de nós mesmos, diante dos outros, aos olhos de Cristo, nós sempre seremos assim, porque a visão dele sobre nós é baseada no que ele fez, não no que nós fazemos. Isso. Aleluia. Amém. Eu acho legal isso aqui, Cal, que no versículo 3, Josué continuava em pé diante do anjo e suas roupas estavam imundas. Olha que louco. Jesus fala: ei, ele está puro, está aprovado, perfeito. Ele é como uma brasa tirada do fogo. Mas Josué estava com a roupa suja ainda, cara. Isso não é louco, cara? As roupas estão sujas. E o louco é que Josué permaneceu diante de Cristo. Às vezes as pessoas se sentem tão condenadas, ouvem essas acusações, Satanás, e se afastam de Deus, né? Eu errei de novo, eu não sou digno. Cara, não sei você, mas várias vezes eu deixei de orar, de ler a Bíblia, porque eu pensava assim: eu não sou digno, errei de novo, caí de novo. Quem sou eu para ouvir Deus? Quem sou eu para falar com Deus? Quem sou eu para me relacionar com Ele? Aí estava Josué aqui com as roupas sujas e ele permaneceu na frente de Jesus. Aos olhos de Cristo, nós estamos aprovados. Nós somos puros. E mesmo que a roupa esteja suja, que a roupa está. Olha que louco. A roupa está suja, é a roupa. Que Jesus fala aqui depois: agora troque a roupa dele. Troque a roupa. Roupa você está. Agora, antes ele fala: ele é como brasa. Existe uma diferença entre estar e entre ser. Jesus não olha para como estamos ou para o que fazemos. Ele olha para quem nós somos. Exato. E o que ele faz com a gente é definitivo. Aleluia. Ele nos purifica definitivamente. Ele nos liberta definitivamente. Ele nos salva definitivamente. Ele nos dá uma nova identidade. O Pai hoje olha para nós e ele nos vê de acordo com da mesma forma como ele vê Jesus. E é louco até porque esse nome Josué aqui é o mesmo nome para Jesus, né? Aí está Josué, o povo, Josué diante de Jesus. Jesus diante de Jesus. Porque é assim que o Pai nos vê, né, Cal? Ele olha para nós, ele vê Jesus em nós, nós recebemos a mesma identidade do Filho, a mesma identidade do Cristo. Amém. E mesmo que de repente eu tropece e caia, e mesmo que de repente aí as roupas, sei lá, fiquem sujas de lama da caminhada, no meu tropeço, tá tudo bem. Porque você tem filhos lindos, né, Cal? Eu fico viajando aqui no teu Instagram, cara, a molecada andando de skate, de bicicleta, né? E eu não consigo imaginar, eu acho que você também não, tipo, sei lá, um moleque cai, se suja, você não vai jogar seu filho fora, né? Tipo,
Pô, tá sujo, vamos trocar de filho. Não, vamos tomar um banho e vamos trocar de roupa. Seu filho é seu filho, cara. E ele não vai deixar de ser seu filho, Jamais. porque tentando andar, ele tropeçou. Imagina, cada vez que o neném fizesse cocô na fralda, você joga a criança fora. Você joga a fralda fora. O filho é o filho, isso não muda. Então, deixa eu me dirigir a galera que tá vendo a gente aqui, cara. Que mesmo que de repente suas roupas estejam sujas, mesmo que de repente você esteja ouvindo, sei lá, acusações aos olhos do pai, a sua identidade não muda. Você é filho amado de Deus, Deus é seu pai, e ele te ama para sempre, porque o amor dele não tem a ver com sentimento, sentimento muda. Deus não tem alma, Deus é espírito. O amor dele tem a ver com a identidade dele, é um atributo dele, isso não muda, é invariável, é incondicional, ele é quem ele é, ele ama você para sempre. Se você está sentindo sujo, permaneça diante dele. Deixa que ele cuida de você, deixa que ele te pega no colo, deixa que ele te leva aonde ele quer levar você. É ele quem faz. Se tivesse a ver com o que a gente faz, nós teríamos algum mérito, né? Mas tem tudo a ver com ele, tem tudo a ver com o que Jesus fez. Hoje a régua está lá embaixo. Hoje a régua está lá embaixo. Por causa do que Jesus fez, nós recebemos de graça. O preço que tem que ser pago, já foi pago. Hoje nós recebemos de graça. E por isso que toda a glória é dele. Amém. 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 Com certeza Jesus está visitando algumas pessoas aí. Quando Amém. Jesus ele disse o reino de Deus está próximo, ele não estava falando de um reino que haveria de vir. Ele já estava se referindo a um reino chegado que estava entre nós. Yeah. A questão é que ele ainda não havia sido glorificado. E eu gosto da versão em inglês que diz The kingdom of God is at hand. O reino de Deus está na mão. Isso. O reino de Deus está na mão. Está na mão. Tá na mão. Só que é interessante que esse tá na mão, ele funciona até agora. O reino de Deus está aqui agora. E uma coisa que a gente precisa urgentemente gritar aos quatro cantos, que o reino de Deus não tem sinédrio. Não existe sinédrio. O reino de Deus não existe fãs. Não existe o ídolo e o fã. Não. No reino de Deus, todo fã é o verdadeiro personagem, é o verdadeiro ídolo, é o verdadeiro... É a obra-prima do Pai, né? E é muito interessante isso, porque eu creio que a minha teologia hoje, ela é indefinível. As pessoas, elas não sabem se me colocam como universalista, se ele é um pouquinho calvinista, mas às vezes ele também é arminiano, daí às vezes ele é um pouco espírita, às vezes ele é um pouco mórmon também, porque ele acredita que nós somos deuses e assim vai. E hoje, a minha teologia, ela se resume em uma frase. E essa frase tem sido a chave, a ignição de milhares de pessoas. Você não é o que você faz. Ponto final. Você é o que Deus diz que você é. Ponto final. Assim como eu não faço, se eu fizer coisas muito boas, eu nunca vou ser melhor porque eu fiz coisas boas. E a gente sabe que é assim, né? Boas obras não justificam ninguém. Assim também, se você fizer coisas terríveis, você nunca vai ser 1% mais terrível para Deus. Não, é impossível. E é tão claro, porque a Bíblia diz, pelas obras, pela graça sois salvos mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie. Esse texto está dizendo assim, não de obras você é salvo. Se obras não têm poder para salvar alguém, quem inventou que obras têm poder para condenar alguém? Quem inventou? Então acabou. Não, mas o cara ele é homossexual. É uma obra. Mas ele matou. É uma obra. Todo pecado não passa de uma obra. A questão é que a gente não pode subestimar uma árvore pela obra que ela faz ou que ela não consegue fazer. Uma árvore, ela tem potencial para dar fruto, não para fazer uma obra. Você não vê uma árvore de maçã construindo um avião. Por quê? Porque a maçã existe para frutificar, não para fazer obras.
E a religião, ela é transgênica. Então ela vive de obra, ela não vive de fruto. Porque ela é estéril. Na religião não existe fruto. Religião é um vaso de flor artificial, de plástico. Onde ela vai empoeirando, onde ela não tem vida, mas tem aparência de vida. E nós, com certeza, precisamos proclamar. Porque o mesmo Jesus que está sobre nós é o Deus que continuou crendo em Davi, quando Davi foi um estuprador seguido de assassinato. Mano, Davi olhou para uma mulher e falou, é aquela ali mesmo, chama ela. Podia ser minha mulher, podia ser tua mulher. Essa mulher tinha marido. Essa mulher tinha filhos. Essa mulher tinha uma família. Essa mulher, ela era certa, ela era séria. E aí Davi olha e fala, não, é essa aí mesmo. A virtude da casa dessa mulher, você vai ler lá na frente, quando Urias, ele ganha a baixa do exército, mas ele, por consciência que ele tinha de quem ele era, ele não vai para casa. Davi fala assim, pega Urias e manda ele ficar em casa. Por quê? Porque Urias, Davi engravida a mulher do cara, o cara tá em batalha, Davi quer dar o migué, que o filho é dele, manda o cara voltar para casa para dar uma conferida na mulher dele, para cobrir a história. E Urias fala, não. Entre minha mulher e o exército, eu fico com o exército. Então não era uma mulher qualquer, não era uma rapariga. Ele está falando aqui de uma mãe de família, de uma esposa. Então isso é um estupro, porque provavelmente ela não se encantou só porque Davi era rei. Ela era virtuosa. E aí Davi vai, põe o filho dentro da mulher. E aí, sem saber o que fazer, ele manda matar. Davi é um assassino, um estuprador. E os olhos de Deus nunca passaram nem perto de abandonar o coração desse homem. O homem tinha o coração segundo Deus. Quando Deus fala assim, ó, se vocês querem encontrar na terra um coração parecido com o meu, falem com Davi. Como que um coração segundo Deus passou perto de pensar e de fazer o que ele fez? Se a gente soubesse do histórico de Davi, a gente não escutaria ele como pregador nunca mais. A gente jogaria ele dentro da lata de lixo e falava, ó, não, Deus curou, Deus isso, mas púlpito não, ministério nunca mais. Porque o reino de Deus não tem sinédrio. E eu creio sim que Deus ele escolhe os improváveis em toda a história. O Bispo Júlio falou essa semana aqui, né? Que diante de 5.000 homens, os 5 pães e 2 peixes estavam na mão de um menino que não foi contabilizado. Ele estava fora da estatística. E às vezes a gente está de olho nos homens, está pensando, não, a provisão está vindo do rico ali, a provisão está vindo daquela empresa que vai patrocinar a gente, e de repente não percebe que a provisão está no banco de trás do seu carro. A provisão é aquele cara que talvez você está levando de volta para casa de recuperação. A provisão está dentro daquela mulher que de volta ela caiu na prostituição. E a tua palavra inicial aqui, ela foi entrando dentro de mim conforme você foi falando. E no Mateus, no versículo 10, me chamou a atenção. Você está falando de pregadores improváveis, é isso que eu entendi, né? Nós somos pregadores improváveis. Não é sobre o que não é sobre o crachá que nós carregamos, mas é sobre a revelação que nós liberamos. Isso. E Jesus não entregou o crachá e falou, ó, vão e falem que vocês são meu discípulo. Não. Jesus falou, vão e cure os leprosos, cure os enfermos, ressuscite os mortos. Não é sobre o crachá que eu carrego, mas é sobre o resultado que eu trago. Muito bom. A religião não tem resultado. Não tem, porque a religião ela é transgênica, ela não funciona. A religião ela tem véu, a religião ela precisa manipular. A religião, por isso que ela duvida de milagres. Por isso que a religião ela supõe.
que foi uma coincidência o milagre. Por quê? Porque ela por si só, religião não revela milagre. Não tem como. Ela não tem poder para isso. Ela tem aparência de piedade, mas ela não é piedosa. Uhum. E aí, Mateus 10:10, o texto diz: e não leve uma bolsa de provisões ou uma bolsa de coleta para sua viagem. Mano, você tem noção do que Jesus está falando? Jesus está falando para esses caras fazer exatamente o que a gente faz hoje. Porque hoje eu sou um pregador que eu viajo pelo país, eu sou um pregador que eu já viajei para a Ucrânia, viajei para a Alemanha, para os Estados Unidos pregando. Só que esse texto aqui, ele sempre me lembra que não é para levar a bolsinha da coleta. Não leve bolsa de coleta. E aqui a gente deveria escrever, inclusive, um seriado escrito Pregadores sem bolsa de coleta. Muito bom. Porque exatamente o que a gente faz hoje, Jesus estava falando para ele: vão e preguem. Uhum. Avisem que o reino de Deus que funciona está entre eles. Avisem que o reino de Deus está na mão. Só que se Jesus está falando não leve bolsa de coletas, é porque Jesus já sabia da resposta das pessoas a esse reino. E a resposta das pessoas a esse reino é que elas vão vir entregar tudo que elas podem. Isso. Por quê? Porque elas têm problema com culpa. Elas têm problema com humilhação. Então, assim como elas se sentem roubadas quando alguém toma alguma coisa delas ou dá alguma coisa para elas e elas não recebem nada de volta, assim elas têm necessidade de empurrar e pagar aquilo que elas não compraram. Porque Jesus não estava fazendo um curso de vendas e falando: vão e vendam o reino de Deus, porque as pessoas vão receber. Quando elas receberem, então elas vão gostar. E aí elas vão comprar. E aí vocês começam a coletar. Traga para o reino. Não, ao contrário, mano. Contrário. E eu creio que aqui a gente divide a religião do reino de Deus. O reino de Deus, ele não funciona com compra e venda. O reino de Deus se orienta por dar e receber. Então, a gente tem que ser um pouquinho, talvez, mais sagaz, mais astuto, com o cara que está com a bolsinha de coleta, querendo a mensalidade daquilo que Deus fez na vida das famílias. Por que não funciona assim? Só que Jesus já estava falando: se prepare que as pessoas vão dar tudo. Quando você tem um filho drogado e você já correu o país inteiro e não sabe o que fazer com aquela praga, porque é assim que os caras chegam num ponto que eles olham e falam: meu filho é uma praga. O dia que teu filho deixa de ser uma praga, sabe o que você faz? Você dá tudo. Você dá tudo. Você fala: cara, eu não sei nem como te agradecer. E no final, ele vai te colocar riqueza no teu saco de coleta e ele precisa descobrir que você não tem saco de coleta. Pregadores sem sacos de coleta. Muito bom, Carl. E eu me identifico muito nisso porque eu vejo essa verdade em vocês, né? Eu vejo essa verdade em vocês. Eu costumo dizer que o dia que eu precisar ir pregar em algum lugar, eu já sou o cara que deveria não ter ido pregar. Os pastores hoje, eles estão tentando ajudar as pessoas que precisam, sendo eles os primeiros que precisam ajuda. Não tem como eu ajudar você na ajuda que eu não tenho. Uhum. E aí, de repente, você vê os pastores ajudando todo mundo, mas no final eles pedem a tua ajuda. E daí você fala: mas pastor, eu posso... Recentemente um pastor veio e falou: não, Cal, porque a igreja não quer saber de nada, porque a igreja não faz nada. E aí no final ele falou assim: eu tinha um apartamento, troquei esse apartamento por uma chácara e agora estou morando com minha filha, com minha esposa, na casa de um amigo, porque nessa chácara eu preciso construir agora a estrutura da chácara. Eu falei: mas você trocou só pelo terreno? Troquei pelo terreno, tá, mas você ia morar onde? Sei lá, Deus ia prover. Agora estou morando na casa de um amigo. Só que esse cara não sabe que, na verdade, foi a esposa dele que armou essa conversa dele comigo, porque ela não aguenta mais. Caramba. Aí esse cara veio e xingou a igreja. Falou: igreja não quer saber de nada. Igreja não quer saber de ajudar ninguém. E aí, no final, ele pediu para eu, com a minha igreja, ir lá e construir a casa.
Aí eu tive que ser arrogante com ele. Falei, irmão, você acha que a igreja não quer ajudar ninguém, mas agora você acha que a igreja tem que te ajudar naquilo que você acha que você deveria ajudar alguém. Primeiro você fala que a igreja não quer ajudar alguém, agora você está esperando ajuda de quem não queria ajudar ninguém. Uhum. E aí eu falei para ele, abrir uma casa de recuperação, irmão, é muito fácil. Sabe por que eu não abro? Porque eu não sei manter ela aberta. Agora você quer ajudar os outros usurpando a minha ajuda. Através da minha ajuda você quer ajudar alguém. Então você está desqualificado para ajudar alguém, irmão. Você precisa de ajuda. Sai desse lugar. E aí é bruto, porque um cara desse ele tá cheio de vontade, ele tá cheio de sonho, ele consegue se enxergar lá curando os drogados. Só que a ordem tá inversa. Ninguém constrói uma torre, não senta, não faz um cálculo antes. E hoje eu ensino nas minhas mentorias que você primeiro precisa ter a tua plataforma fundamentada, onde ninguém financia essa plataforma senão você, para partir de uma plataforma consolidada, você tirar o pé da sua plataforma e acessar a plataforma das pessoas. Deus me deu na minha infância uma visão, não sei se era uma reportagem, acho que era Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, que tinha várias plataformas de petróleo. E Deus me mostrava as plataformas e falava, tá vendo cada plataforma? Cada plataforma é uma família. Enquanto você não for dono da sua plataforma, não se estabeleça na plataforma de ninguém. Porque meu pai se estabeleceu 5 vezes em 5 plataformas da religião. Essa plataforma, ela funciona enquanto você é bom para eles. Aí, quando você começa a ser você, eles começam a te colocar no canto. Mas o fim da plataforma é um caldo bem gelado na água. E aí, meu pai levou 5 caldos na vida, com 7 filhos. 7 filhos. Meu pai 5 vezes ficou sem carro, porque o carro era da igreja, ficou sem a casa, porque a casa era da igreja, ficou sem escola, porque a escola era da igreja, e ficou sem amigos, porque os amigos eram todos da igreja. Então eu já aprendi que não funciona. E hoje eu creio que a gente precisa se fortalecer nisso, porque se é tempo de você receber, não queira dar. Se é tempo de eu ser fundamentado, de eu receber ajuda, de eu ter cultura familiar, de eu ter uma lógica na minha casa, não queira ajudar os outros antes de você estar fundamentado naquilo que os outros vão se sustentar em você. Porque, cara, quando você está fundamentado, as pessoas percebem que você é uma fortaleza. Sabe o que elas fazem com você? Elas começam a se apoiar em você. Isso, verdade. E se você não tiver base para isso, é uma catástrofe. É todo mundo chorando. É tua esposa te xingando. É teu filho indo pra balada porque ele tá revoltado com o Deus que ele recebeu em casa. Só que, de fato, as pessoas elas vão montar na sua cabeça e elas vão se apoiar em você. Por que estou dizendo tudo isso? Porque eu creio, sim, que a gente precisa ser um pregador sem bolsinha de coletas. Mas antes disso, eu preciso ter capacidade para não precisar da bolsinha. Eu preciso frutificar o suficiente na minha vida pessoal, nos de casa, para que a partir do momento que eu abunde, eu transborde. E a partir do momento que eu transbordo, as pessoas à minha volta elas começam a beber de mim, né? Sem eu precisar do chapéu dos outros. Fazer cortesia com o chapéu dos outros é muito fácil. Então não venha pedir o meu chapéu, né? Eu lembro da Jocum por muitos anos. Ela tinha uma fama no Brasil. Que a mesma instituição que xingava tanto a igreja, que ela xingava a Jocum. What's up? Oh no. Say hi for everyone. Hey. Ei! Esse é fera. E legal. Hey, buddy. Chegou mais. Yourself, find yourself. Fell down. Okay, then go there and try to take with Taylor. I cannot go now. Sorry, Bo. Sorry. Errou, a mãe não tem carro. Mel, can you take Calvin away, please? Close the door for me.
A mãe não tá em casa, o mais novo acordou agora. Nem acordou. Close. Strong, strong. More. Good job. Bye. Então, Muito bom. onde que eu tava? Tava cortesia dos outros, né? Quando você tem chapéu, as pessoas vão querer usar o teu chapéu. E a Jocum, por muito tempo no Brasil, ela foi um movimento que Deus levantou com muita ousadia no mundo inteiro. Quem sou eu para falar de Jocum? Jamais. Mas chegou um ponto no Brasil que ela perdeu a noção, onde ela falava: a igreja de 4 paredes, a igreja de 4 paredes, tem que sair das 4 paredes, tem que sair das 4 paredes. Mas quando ela saía das 4 paredes, ela voltava nas igrejas pedindo a ajuda de quem estava dentro das 4 paredes. Então ela tinha boas ideias, grandes movimentos, grandes ações, só que ela sempre precisava da ajuda da igreja. E de repente você tinha que olhar e falar: ué, mas não é você que fala mal da igreja? Então faça a igreja. Não venha usar aqui a minha igreja agora. Né? E no final das contas, a gente vai se atropelando, porque uma boa intenção, ela não é a resposta que a gente precisa. A gente precisa de uma boa execução, uma boa realização, né? A gente precisa da obra concreta, a gente precisa do fruto verdadeiro, né? Então, eu creio que Deus está levantando pessoas hoje. Quando você diz que o reino de Deus baixou a régua, eu creio nisso, né? Hoje a gente é um reino de sacerdotes, né? Onde todo rei da terra, ele ganhou... Era interessante que antes da cruz, rei e sacerdote eram 2 pessoas. Então, o rei cuidava das coisas da terra, o sacerdote das coisas de Deus. O rei cuidava de comprar, vender, fazer o império, de conquistar novos territórios. E o sacerdote ficava lá diante de Deus, intercedendo pelo rei. O rei precisava do arrego do sacerdote diante de Deus, para a batata não assar com Deus. E o sacerdote precisava do arrego do rei, que era justamente para pagar as contas e pôr a comida na mesa. E o que me fascina é que depois da cruz há um novo e vivo caminho. Esse novo e vivo caminho, quando o véu é rasgado, ali significa que todo rei da terra ganhou direito ao sacerdócio. Todo rei. Por isso não há mais necessidade que haja intermediário entre Deus e os homens. Não é que a figura sacerdotal ela foi revogada, que ela foi anulada. É que a figura sacerdotal ela foi estendida a todo o rei da terra. E hoje, rei e sacerdote é a mesma pessoa depois da cruz. Depois da cruz, cada um de nós temos potencial para sermos reis e sacerdotes. Então, eu sou rei para com a terra, ou melhor, eu sou rei para com Deus, e aqui que é uma chave bem que distingue tudo que estão sendo pregado agora. A gente está ensinando a ser rei na terra e sacerdote com Deus. Não. É invertido. Eu sou rei para com Deus. E agora eu tenho consciência de como ser sacerdote para com a terra. Se eu for rei para com a terra, nada mudou. A gente só está falando de outro jeito, a mesma coisa, que é a igreja de hoje. Uma igreja certa no tempo errado. A igreja de hoje ela é perfeita, mas para o tempo errado. Se ela viesse antes da cruz, ela estaria aprovada. Mas como depois da cruz, um novo sacerdote é obrigatório, um novo estatuto, a igreja de hoje ela está reprovada no reino de Deus. Reprovada. Hoje nós precisamos entender que a igreja é alguém. Aliás, ela nunca foi um endereço. Ela sempre foi alguém. O que tem endereço é tabernáculo. O que tem endereço é santuário. É templo. Mas o evangelho não tem a ver com isso. O evangelho tem a ver com cartas vivas. Com habitações de Deus. Você é uma cápsula do divino. Você é o divino encapsulado. Cada um de nós somos o divino encapsulado. E a gente é radioativo. Tenho 20 segundos aqui, eu vou derrubar a live e a gente já volta aqui para a gente fazer as considerações finais. Tá bom? Já volto.